todos, estamos de volta. E agora eu queria convidar todos vocês a assistirem, evidentemente, não é ao vivo. Essa pessoa que está em Israel é o nosso Rav Mordechai. Sabemos que por questões de fuso horário, lá, salvo engano, são 5 horas a mais. Seria muito cansativo o Rav participar aqui ao vivo. Então, hoje mais cedo, o que nós fizemos? Nos reunimos através de uma plataforma de reuniões e traçamos os pontos. Eu trazia os pontos que os grupos cristãos haviam refutado. O Rav Mordechai fazia uma breve análise. Como eu falei no início, para não deixarmos nenhuma dúvida, eu vou até fazer questão de ler um material que eu tenho aqui em minhas mãos, né? Em todos os detalhes estão anotados, porque ninguém venha querer dizer, pegar alguma brecha para continuar trazendo argumentos que nós sabemos não são verídicos. Então agora gostaria de convidar todos vocês para assistirmos juntos esse vídeo que foi feito hoje mais cedo, de perguntas e respostas entre mim e o Rav Mordechai. Que o Eterno abençoe a todos vocês e até daqui a pouco. Shalom a todos. Hoje no programa Beit Shofar, número 237, temos a participação especial do nosso Rav Mordechai, diretamente de Israel. Iremos tratar de um assunto que, como todos vocês que estão acompanhando as mídias sociais já perceberam, o fato de que Yeshua, Jesus, não é o Messias, o Mashiach. E algumas pessoas fizeram uma espécie de refutação, que é o direito delas fazerem, evidentemente estão defendendo a crença que elas possuem. E nós aqui vamos tratar da forma mais respeitosa possível, afinal de contas, a fé alheia não pode ser nenhum tipo de motivo de chacota ou de qualquer coisa depreciativa, devemos sim respeitar. No nosso país, inclusive uma garantia, um direito fundamental à livre crença e essa manifestação, mas nós iremos, evidentemente, com todo o devido respeito e cuidado, trazer o que seria uma réplica a essas refutações. Com muito prazer, eu gostaria de convidar agora o nosso Rav Mordechai para que ele fale um pouco sobre isso. Shalom, Rav Mordechai. Shalom, Rav Yoshua e todos que estão no programa. Eu queria começar passando algo para vocês importante. O vídeo ele tem argumentos muito verdadeiros e reais. Esses argumentos eu estudei no lugar, ou seja, mais seguro, na fonte mais segura, melhor dizendo. E a fonte mais segura para a gente entender a Torá, a fonte mais segura para nós entendermos a verdade é o povo judeu. E por que o povo judeu? Porque o Eterno deu ao povo judeu essa capacidade de transmitir, de receber e transmitir a verdade. Então, a fonte que nós buscamos é a fonte mais segura e que tem condições de nos passar com mais exatidão a compreensão do Tanakh. Uma outra coisa importante, todo o processo de busca pela verdade é um processo de transformação contínua. Alguns argumentos que as pessoas colocaram não fazem o menor sentido, porque essas mesmas pessoas, elas já saíram de um lugar, foram para outro lugar, já houve na vida delas mudanças, né? Alguns eram cristãos, agora se dizem messiânicos, embora a visão ainda é um pouco muito parecida com o cristianismo. Outros têm outros argumentos. Não faz sentido. Quando você está buscando a verdade, você está num processo contínuo de mudança. É o que aconteceu com a Beit El-Shama. Só que a Beit El-Shama tem uma vontade, um desejo muito grande pela verdade. E nunca nós nos acostumamos com algo que
nós consideramos posteriormente uma pseudo-verdade. Então a mudança foi sempre constante. O judaísmo messiânico, alguns já falaram sobre isso, quando a pessoa sai do cristianismo e vai para o judaísmo messiânico, é uma porta para muitos saírem realmente, completamente dessa visão do Messias de Roma. Então, o fato de nós chegarmos a uma conclusão muito convicta, muito clara, muito libertadora, diga de passagem, de que Jesus Yeshua não é o Messias, foi algo para nós muito importante, porque agora nós temos um conceito da unidade do Eterno, não só teoricamente, mas espiritualmente muito mais forte. Nós sentimos no último Shabat a presença divina de uma maneira muito, muito clara, muito límpida, e um sentimento que saiu um peso, saiu algo que causava uma interferência. Essa experiência não aconteceu só conosco, comigo, com os membros da Beit Shama, mas está acontecendo com pessoas em todo o mundo. Uma verdadeira libertação desses dogmas. Então, Baruch Hashem, não faz o menor sentido questionar isso como mudou, então o que não acreditava não estava certo. Isso é apenas uma forma de, não tendo argumentos fortes, querer causar uma certa... trazer uma má impressão, digamos assim. Isso é errado, isso não é correto, isso é uma apelação, não se deve fazer isso. Devemos manter sempre o conceito do ensino. Então, o que aconteceu conosco especificamente é que quando você aprende no cristianismo, né, esse dogma de que veio o Messias, que Jesus, Yeshua é o Messias, isso é uma coisa, há uma doutrinação muito grande. E essa doutrinação ela fica muito forte na cabeça de todo mundo. E se relaciona com deidade, né? O Messias passa a ser Deus. Então, para você se libertar disso, é um processo. E foi o que aconteceu conosco. A gente já constatou logo no começo do nosso trabalho que ele não poderia jamais ser Mashiach ben Davi. Mas, tentando manter esse dogma, nós tentamos encaixar Yeshua Jesus no Mashiach ben Yosef, que é um conceito judaico. Tentamos fazer isso, sem saber, presos a esse dogma. Graças a Deus, encontramos nos próprios estudos que seria impossível isso. Então, agora, quanto a Mashiach ben Davi, nós já havíamos descartado há muito tempo essa possibilidade, porque as profecias acerca de Mashiach ben Davi nunca se cumpriram com a vinda do Jesus Yeshua. Então, o que nós descobrimos, o que nós entendemos, é que não teria como a gente tentar encaixar isso no Mashiach ben Yosef, né? Porque você pode encontrar passagens que se assemelham à vida de várias pessoas, tanto no Zohar como na Bíblia, mas isso não quer dizer que aquela pessoa seja necessariamente um Mashiach. Vou dar um exemplo para vocês. Se alguém chegasse e falasse, olha, o Mashiach foi morto por um leão, né? Baseado no Salmo 22. Estou passando para vocês um exemplo de como você pode criar uma falácia. Aí você vai pensar, bem, existe algum texto na Bíblia que um homem foi morto por um leão? Tem. Tem um jovem profeta que vai a Samaria e na volta ele sai do caminho e acaba sendo morto por um leão. E o mais curioso, o leão fica parado, o jumento fica parado, o profeta ali parado. Então, parece uma cena assim, muito, muito peculiar. Alguém pode inventar uma história que o Mashiach, né, usar algum texto bíblico. O que aconteceu com a tese cristã foi exatamente isso, foi pegar versículos isolados. Quando são verificados na sua íntegra, não são sustentados, não tem como sustentá-los. Então, só queria trazer essa introdução e hoje eu dou graças a Deus, nossa alma descansou, quer dizer, não nos acomodamos, descansou no sentido de encontramos a verdade. A verdade não poderia estar em outro lugar, a não ser guardada pelo povo que Kadosh Baruch Hu escolheu, que é o povo judeu, e agora nós vamos prosseguir em frente e aprofundar cada vez mais. Obviamente, o nosso relacionamento com Kadosh Baruch Hu inegavelmente aumentou, não só aumentou,
mas ele traz uma nova perspectiva nesse relacionamento, porque nós tivemos experiência com o Eterno, independente de tudo, mas por a gente estar preso ao dogma, tudo era atribuído ao personagem, né? Isso é um erro que acontece na vida de muitas pessoas. Eu lembro, a minha primeira experiência foi com o Eterno. Eu não foi definida por alguém. Eu sabia que era Deus. Só que quando a gente cai nessa doutrinação, a gente vai transferindo. Então a gente acha que a experiência que nós tivemos com o Eterno, com Deus, é com o Messias e assim por diante. Muitos que passaram esse processo sabem o que eu estou falando e entendem isso. Analisando as refutações realizadas pelo movimento cristão evangélico e pelo movimento cristão messiânico, eu pude perceber que muitos pontos foram abordados pelos dois. Alguns pontos foram abordados apenas pelo movimento cristão evangélico. Por uma questão de economia de tempo, vou priorizar os pontos que foram abordados pelos dois. Assim, nós já traremos uma réplica que já será suficiente a maior gama possível de argumentos cristãos que tentam defender a figura do Messias romano. O primeiro argumento que eles trouxeram na Mordecai foi sobre a profecia de que o Messias nasceu na cidade de Nazaré e assim foi chamado Nazareno. O grupo cristão evangélico fez uma pequena confusão entre a naturalidade nazareno, ou seja, ser natural da cidade de Nazaré, com o caso específico em que um homem ou uma mulher fazem um voto da Torá chamado voto nazireu. Já o grupo cristão messiânico afirmou que não existe escrito em lugar nenhum essa profecia dele será chamado Nazareno, porém não existe até o momento, pois da mesma forma que foram encontrados os manuscritos do Mar Morto, trazendo textos inéditos, pode ser que um dia esses escritos que tratam dessa profecia podem vir à tona. E também disseram depois, até de uma forma contraditória, pois já haviam dito que não existia em lugar nenhum, trazendo que esse termo, Notzri, Nazareno, faz relação com a palavra Netzach, que se encontra em Isaías 11, dizendo que aí seria, então, através de um Midrash, a base dessa suposta profecia. Eu gostaria que o senhor abordasse esse assunto. E, Rochua, o que nós vemos aqui o que é um malabarismo, né? É uma tentativa de fugir de algo que é um erro claro, através de uma argumentação, em algumas usando, de certa forma, um malabarismo e algumas até um pouco infantis, né? Nós vamos analisar isso. O texto em Mateus 2, 22, 23 é claro. Ele diz: tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Primeiro fato, o texto é claro. Ele é chamado Nazareno, o texto diz, porque ele se mudou para Nazaré. Não tem nada com Netzach, não tem nada com Nazireu, né? Inclusive, o Nazireu não bebe vinho. E, no caso, existem indicações no Novo Testamento que, né, o Jesus, o Yeshua, o Messias que foi criado, essa história que seria o Messias, que não é o Messias virá, mas que, enfim, que ele seria como é que chama? Um nazireu, impossível o caso. Há indicações que ele bebeu vinho. E Netzach é só um malabarismo. O texto, enfim, é muito claro. Ele é chamado Nazareno porque ele foi viver em Nazaré. Agora, o outro argumento é um reconhecimento do fato, mas diz que o texto pode ser encontrado. Ora, nós estamos há 2000 anos. Nunca ninguém viu jamais esse texto. Então, é muito pouco provável que esse texto seja encontrado. Aí já é uma apelação assim muito grande, né? E
depois de 2000 anos, é um pouco assim, a probabilidade, se fosse fazer um cálculo, é praticamente zero. Então, essa primeira refutação, ela não tem consistência. Mas vamos continuar. O segundo ponto que eu queria trazer, Mordecai, nós falamos da questão do nascimento de Jesus e Yeshua, que, segundo os relatos do Novo Testamento, aconteceu em Belém de Judá, ou Belém da Judéia, como queiram chamar. E um dos relatos, que está no livro de Lucas, afirma que houve um censo feito pelos romanos e, por causa desse censo, seus pais tiveram que ir até a sua cidade. Então, lá ele nasceu. E, na ocasião, o Senhor trouxe que isso seria uma coisa muito complicada de acontecer, haja vista que isso geraria um caos em todo o país. Tanto o segmento cristão evangélico quanto o segmento cristão messiânico afirmaram que tal fato aconteceu e existem provas históricas em relação a isso. Gostaria que o senhor também abordasse esse tema. A questão de dizer que isso é algo historicamente aceito é completamente errado. Você pode encontrar algum historiador que tenha uma visão mais cristã, que queira defender esse ponto, ou um outro historiador, mas existem vários historiadores que afirmam que isso jamais aconteceu. Inclusive, existem historiadores que dizem que praticamente é impossível pensar que ele nasceu em Belém, que obviamente ele nasceu em Nazaré. Existe, inclusive, no próprio Novo Testamento, alguns textos que as pessoas estão em dúvida se ele nasceu em Belém ou se ele nasceu na Galiléia. Então, é mais uma argumentação que não faz muito sentido, porque imagine, Roma, Império Romano, um império muito organizado, prático, com muitas leis que eram colocadas de maneira muito ordenada na sociedade. Por isso que foi um sistema, um império que durou muito tempo. Além do seu exército, existia uma ordenação muito grande no Império Romano. Agora imagine, esse império, ele fazia um censo, cujo objetivo era arrecadar impostos, para saber quantas pessoas tinham em cada cidade, e anotar o nome dessas pessoas e fazer um relatório para que elas fossem cobradas, mandasse que cada pessoa voltasse para a casa dos seus antepassados. Ou seja, de repente Roma tem uma preocupação com as tribos de Israel, com as famílias de Israel. Gente, isso é mais um malabarismo. Se nós queremos a verdade, nós temos que encarar as coisas de uma maneira clara. Agora, a pessoa tem direito a acreditar no que ela quiser. Nós não estamos trazendo algo querendo impor às pessoas. Agora, para nós, não tem mais como aceitar todas essas, eu diria, esse malabarismo para encaixar as coisas, para que então se aceite o fato de que a todo custo ele tem que ser o Messias, né? Que Jesus e Yeshua tem que ser o Messias a todo custo. Eu estou chamando agora, junto, porque antigamente a gente tentou separar, foi uma tentativa nossa, a gente ainda preso a esse paradigma, a gente tentou criar um Yeshua kosher, mas a nossa conclusão depois desse processo, graças a Deus, porque foi uma libertação para nós, é que não existe isso. Não tem como cacherizar uma visão que na sua fonte está errada, você entende? Então não tem como. Por isso que hoje eu uso Jesus e Yeshua, não estou mais preocupado com essa separação, porque para nós ele não é o Messias. O Messias virá e que seja breve, né, a sua vinda, o verdadeiro Messias. Pois não, Yehoshua. Perfeito, Rav Mordecai. Terceiro ponto, e aí ambos segmentos cristãos trouxeram, é a questão do derramamento de sangue no texto de Hebreus. Eles deram como resposta a questão de que o texto se trata de Yom Kippur, e que Yom Kippur somente se faz a remissão do pecado com o derramamento de sangue.
Gostaria que o Urabe abordasse também esse tema. Veja bem, mais uma vez existe aí eu estou chamando malabarismo, porque você tem que segurar uma coisa aqui e outra ali. Existe o argumento dentro do cristianismo de que ele também representa o sacrifício de Pêssar. Porque se você coloca ele no sacrifício de Yom Kippur, o sacrifício de Yom Kippur, ele ocorre dentro do templo, né? No altar de sacrifício. Então, complica um pouco para fazer essa midrash, porque ele não foi sacrificado dentro do templo, ele foi sacrificado, segundo o cristianismo, fora do templo. Então, aí se associa depois o sacrifício de Pêssar, porque esse, na primeira vez que ocorreu, não existia o templo, nem o tabernáculo, nem o Mishkan. Agora, vamos para o texto, gente. Vamos ser honestos com o que está escrito. Observe, Hebreus 9, 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão. É uma afirmação absoluta. Aqui não está dizendo, olha, em Yom Kippur é preciso derramar sangue. Negativo. Aqui está dizendo, sem derramamento de sangue não há perdão. E essa afirmação está errada. Ela visa inculcar nas pessoas, trazer na mente das pessoas um conceito de que sem sangue ninguém vai ser perdoado e que o sangue do sacrifício do Messias pode perdoar todo mundo. E nós vimos que isso não é verdade. Na própria Torá, regulamenta que se a pessoa não tem condições de comprar rolinha, ela pode usar farinha para o seu sacrifício pelo pecado, e mais do que isso, Davi é perdoado instantaneamente. Existem as orações, como foi profetizada nos últimos dias, né, onde o perdão virá pelo sacrifício da boca, que são as rezas, as orações. Então, esse argumento também, ele não tem essa refutação, digamos assim, não tem consistência, porque o texto não está falando de Yom Kippur, e se você for colocar uma analogia, ele teria que ter sido sacrificado então no templo, porque o sacrifício de Yom Kippur é no templo, isso não ocorreu. Próximo. Perfeito, Urabe. E um outro ponto também, comum a ambos, o segmento cristão evangélico simplesmente diz que o Messias cumpriu o Salmo 22, porque o versículo 1 diz, meu Deus, que me abandonaste. Em Mateus está o mesmo texto lá. Já disseram isso, que ele cumpriu. Já o segmento cristão messiânico trouxe o argumento de que tanto faz se o Salmo 22 fala caro, transpassou minha mão, meu pé, ou se é caare, me atacam como leão, porque o sentido mantém-se o mesmo, já que o leão ele também perfura. Eu queria que o senhor também avaliasse essa resposta. Bem, assim, a refutação, ela não foi bem pensada, digamos assim. Imagine a diferença de um ferimento causado por uma espada e um ferimento causado pela mordida de um leão. Se um leão morder as mãos e os pés, ele simplesmente não perfura cirurgicamente. Ele quebra os ossos, ele despedaça e rasga a pele. Então, você comparar a mordida de um leão com uma pessoa ser traspassada por uma espada, chega a ser absurdo. E como não poderia quebrar os ossos, a mordida de um leão inevitavelmente despedaçaria os ossos. Então, esse argumento mais uma vez, eu considero até um pouco infantil, porque não faz o menor sentido. É tentar dar uma desculpa a todo custo para se aceitar algo. Se a pessoa quer aceitar, é o direito dela. A pessoa, se ela falar, olha, eu quero aceitar, pode estar tudo errado, mas eu aceito por uma fé cega. É um direito, ela tem direito a ter sua fé. Se uma pessoa ainda quer ser cristã, ela tem direito de ser cristão. E ninguém pode querer impor outra religião ou outro tipo de segmento religioso. É um direito dela. Agora, o que nós estamos falando aqui não é no direito das pessoas exercerem a sua fé. São em textos. Segundo o texto, a palavra fala ser atacado as mãos e os pés por um leão. E o ataque de um leão, pela força que ele tem, ele despedaçaria
os ossos e rasgaria a pele. Completamente diferente da palavra traspassar. Não tem como relacionar as duas coisas. Próximo. Outro ponto, Rav Mordecai, ambos os segmentos vão trazer, é tentar explicar o erro crasso do versículo do Novo Testamento, que diz que 75 almas foram ao Egito com Jacó. Nós sabemos que a Torá fala diversas vezes que eram apenas 70 almas. O movimento cristão evangélico afirmou que o erro em questão não é do Novo Testamento, mas sim do Antigo Testamento, que foi modificado de propósito para fazer soar o equívoco do Novo Testamento, ou seja, a culpa seria dos rabinos, dos sábios do povo judeu, que alteraram o Antigo Testamento. Ou seja, não é um erro do Novo Testamento. Já os cristãos messiânicos afirmaram que, segundo alguns estudiosos, eles acreditam que Estevão, que escreveu esse relato, era um samaritano. E, na pior das hipóteses, Estevão se enganou e cometeu esse erro. Gostaria que o senhor abordasse também essas duas refutações. De fato, houve engano, né? Foi um erro. Na verdade, quem escreveu, é bom deixar claro, gente. Se fala assim, Estevão errou, ou outra pessoa errou. Os textos, não existe autógrafos. Não existe nada que Paulo escreveu autografado, ou seja, do próprio punho, manuscrito de Paulo. Não existe nenhum autógrafo de João. Todos os textos são de copistas. Então, os copistas, eles fizeram esse malabarismo para criar esses dogmas de que o Yeshua, Jesus, era o Messias. E não só isso, que ele era Deus, que a Torá acabou todo o conceito que nós conhecemos. O problema não é, além do problema de 75, que é um erro muito grande, é um erro absurdo, existe um erro ainda maior, porque todo mundo, assim, em Israel, até toda criança sabe que os patriarcas eles foram sepultados em Hebrom. E aqui em Atos 7, 14, 16, é muito claro, além dos 75 pessoas, que é um erro, diz, e Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os seus antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Shechem e colocados no túmulo de Abraão, que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amor, por certa quantia. Abraão comprou de Efron, o Hitita, e o lugar foi Hebrom e não Shechem. Então, esse é o erro mais grave, que não foi comentado, e que é um erro que traz um problema muito grande, porque o Novo Testamento ele está pretensamente considerado como uma continuação do Velho Testamento. Logo, o que existe nele não pode ser contraditório com o Velho Testamento. Então, dentro do conceito cristão. Então, se existe uma informação digamos, com essa clareza de um lugar específico onde foi sepultado os patriarcas, e a gente encontra no Novo Testamento um erro desse tamanho, é difícil para qualquer pessoa considerar que esse livro seja, então, um livro sagrado. Muito bem. Próximo. Outro ponto, Horário, tentou-se refutar pelo grupo evangélico cristão, era a questão da Virgem, né? A refutação foi que o nosso argumento seria até um tanto infantil e incoerente, por dizer que no original, ao invés de uma virgem, é utilizada a palavra uma moça. Que seja uma moça, afirma o cristão evangélico. Pois até nos dias de hoje, para se referir a uma virgem, utilizamos o termo moça. Queria que o senhor também ponderasse sobre essa questão. Isso pode ser um costume na sociedade, em algumas sociedades, mas não é o costume na Bíblia. Inclusive, existe um texto, o próprio Yehoshua pode citar esse texto,
onde a palavra moça está relacionado com uma mulher adúltera. Então, não necessariamente moça quer dizer virgem. Se fosse o caso, não existiria a necessidade da palavra betulá. Ficaria só a palavra almá. Só que a palavra almá quer dizer moça e a palavra betulá quer dizer virgem. E se existem as duas palavras, pela lógica, existe a necessidade de especificar as duas coisas, é claro. Então, uma coisa é você falar aquela pessoa, é uma jovem aquela pessoa, uma jovem. Isso não necessariamente quer dizer que aquela jovem ela é virgem ou não é virgem. Então, existe uma palavra em todas as línguas, em português, em todas as línguas, para virgem e jovem e moça. Então, esse argumento também, ele não traz consistência, né? E a partir daí criar um dogma de que houve um nascimento através de uma virgem por causa desse versículo. Não pode usar esse versículo. Se quer criar o dogma por uma questão, não, isso é uma revelação, todo mundo tem que aceitar, foi falado, foi determinado pela igreja, é um dogma, e os membros dessa igreja têm que aceitar. Bem, aí você pode trazer o conceito através dessa perspectiva. Agora, querer trazer o conceito usando uma profecia, que a palavra alma significa moça, e querer atribuir a essa palavra o termo virgem, que é a palavra betulá, aí não tem condições. Próximo. Exatamente, para finalizar, esses argumentos foram trazidos, evidentemente, mais argumentos, esses foram os que foram selecionados, até por questão do pouco tempo que nós temos, e esse argumento foi trazido pelo movimento cristão messiânico sobre Malaquias, afirmando que, se existem dois Messias, então seria necessária a vinda de dois Elias. Eu queria que o Rav também abordasse esse tema. Veja bem, se eu quisesse saber, se alguém falasse para mim assim, você falasse, Rav, aquela pessoa é Elias, né, porque foi afirmado no Novo Testamento, o Yeshua, Jesus, falou no Novo Testamento, né, está em Mateus 11, de 11 a 15, e se vocês quiserem aceitar, esse é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Então houve uma afirmação de que João Batista é Elias. Mas aí alguém vai perguntar a João Batista, né, em João 1, 19 a 21, e pergunta, você seria o Messias? Né? Ele fala que não sou o Messias. Né? Quem você é? Você é Elias? Ele diz, não sou. É o profeta? Ele respondeu, não. Então, Yeshua Jesus falou, Elias é o... João Batista é Elias. Elias falou, eu não sou Elias. Então, a situação fica um pouco confusa, mas o mais importante aí, e o mais complicado, é que quando ele está preso, carcerado, né, porque Elias tem a capacidade de apontar quem é o Mashiach. Então, Elias é o único que vai dizer, esse é o Messias. Então, se ele fosse Elias, ele não poderia ter dúvida. Mas o que acontece aqui? Em Mateus 11, 2 a 3, João Batista ouvia na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Ou seja, está em dúvida. Então, ele agora não sabe se ele é ou não o Messias. Gente, eu volto a dizer, se você falar assim, olha, eu quero, independente de tudo isso, eu quero acreditar que o Yeshua, Jesus é o Messias, porque a minha fé é um dogma, eu aceito. É um direito seu. Eu não quero interferir na fé de ninguém. Né? A única coisa é, segundo esses textos, essas coisas estão erradas. E foi por isso que nós que éramos, né, passamos pelo cristianismo, passamos pelo messianismo, né, trouxemos o judaísmo da unidade,
que não existe mais, ok? Para tentar encaixar o Yeshua, cacherizar, colocar dentro da visão de Mashiach ben Yosef, mas a gente viu que não tinha como. E graças a Deus, o Eterno nos libertou. A nós e a muitas pessoas. E realmente o judaísmo messiânico, que parece que surgiu para converter os judeus, é como se fala de uma maneira popular. É um tiro que saiu pela culatra, né? Porque o que está acontecendo? A pessoa começa a estudar mais judaísmo, e acaba saindo do cristianismo, do judaísmo messiânico, e buscando o judaísmo tradicional. Eu termino com algo que eu acredito, respeito a opinião de todos, você pode não acreditar nisso. Eu confio no Eterno. Se eu confio no Eterno, e o Eterno, ele escolheu o povo judeu como depositário das suas revelações divinas, então eu confio no Eterno, confio então que a fonte mais segura para estudar sobre a Bíblia, o Tanar, a Torá, são os sábios do povo judeu. Então, essa é a concepção que nós temos hoje. E, graças a Deus, para nós foi uma libertação. E nós queremos... eu queria responder essas refutações, já que foram dirigidas a nós. E qualquer outra pessoa que queira fazer, nós podemos estar refutando, não tem problema nenhum. E cada um tem direito à sua fé. E volta a dizer, você fala, olha, não interessa nada, eu creio no dogma e essa é minha fé, é um direito seu, ninguém vai importuná-lo. Eu só expliquei o porquê nós não acreditamos mais nesse dogma. Para nós, Mashiach ainda virá, Mashiach ben Davi e Mashiach ben Yosef não veio ainda. Essa é a nossa visão, é isso que nós queremos passar para você. Yehoshua foi muito bom e qualquer outra coisa você passa para mim, a gente vai fazendo esse pequeno debate e resolvendo, trazendo essas questões, tá bom? Ótimo, Rav Mordechai, agradeço muito sua participação. Eu sei que aí em Israel o fuso horário aí já está bem tarde. E vou retomar aqui o programa ao vivo, trazendo todos esses detalhes, para não deixar nenhum vestígio de dúvida, para a gente Perfeito. Mostrar o quão frágil e o quão necessário é distorcer os argumentos e os fatos para se comprovar o que não é possível de se comprovar. Exatamente. Sendo Messias. E é muito importante, nós temos falado sobre isso, Yehoshua aqui, fazendo sempre com argumentação, com lógica, mostrando os versículos, jamais zombando, brincando, ou fazendo ataques pessoais. Essas são armas de pessoas que não têm o argumento de maneira segura e vão apelar para esse tipo de postura. Mas, Baruch Hashem, Shalom, Shalom, Hazak, força, e vamos em frente. Tá bom? Shalom a todos, estamos de volta. Então vamos analisar agora juntos alguns dos argumentos. Evidentemente não precisa analisar todos, devido a alguns serem tão frágeis que eu não preciso fazer nenhum tipo de acréscimo. Mas vamos analisar primeiro o conceito do Nazareno. O grupo cristão messiânico afirmou que não existe essa passagem em nenhum lugar. Porém, pode ser que seja encontrada algum dia por algum escavador. Esse argumento, evidentemente, é muito simples, é muito frágil, não pode nem ser considerado. Ou seja, qualquer pessoa pode apontar alguém como sendo o Messias. E quando perguntarem quais as profecias ele cumpriu, a pessoa alegar: estão num livro que ainda não foi encontrado, mas um dia eu creio que será encontrado. Mas até lá, até que seja encontrado, vamos continuar acreditando que essa pessoa é o Messias. Ora, esse argumento totalmente ligado à questão do dogma. Se a pessoa se livrou do dogma, ela não consegue aceitar esse argumento. Se a pessoa está presa ao dogma, ela sim irá aceitar esse argumento. Segundo ponto, que até é contraditório, porque afirmaram que não está escrito em nenhum lugar, foram dizer que faz relação a Isaías 11, o que também
não é correto. Mas digamos que eu aceitasse que o termo nazareno não tem nada a ver com o ser natural da cidade de Nazaré, mas sim que era uma dica, uma pista ligada ao termo Netzar, do ramo, e que Isaías 11 se refere a isso. Será que Yeshua poderia se enquadrar na profecia de Isaías 11, que as pessoas trouxeram? Vamos ler juntos. Um rebento sairá do tronco de Shai, Jessé, e um ramo de suas raízes brotará. E sobre ele pousará o Espírito do Eterno, Espírito de sabedoria e de compreensão, de capacidade, de aconselhamento e de fortaleza, de conhecimento e de temor ao Eterno. Será seu deleite o temor do Eterno. Ele não julgará pelo que lhe mostrar em seus olhos ou escutar em seus ouvidos, mas sim com justiça e equidade há de julgar os necessitados e os fracos de toda a terra. Yeshua não cumpriu isso. Primeiro que ele não julgou todos de toda a terra. Aqui, toda a terra se refere ao planeta. Mas ainda que alguém diga que toda a terra se refere à terra de Israel. Existe um relato em que Yeshua, Jesus, estava pregando, um homem o interrompeu e disse: Mestre, por favor, peça para que meu irmão divida a herança de meu pai comigo. Imediatamente ele respondeu: Meu amigo, quem é que me colocou como juiz ou árbitro de vossa causa? Ora, aqui o texto diz que ele irá julgar todos os fracos e necessários de toda a terra. E nesse relato que existe no Novo Testamento, não só ele não julga, como ele ainda dá uma resposta extremamente rude, que levou essa pessoa a um constrangimento na frente de todos. Continuando, com a majestade de suas palavras e o alento de sua boca destruirá os ímpios. Com certeza isso não foi cumprido por Yeshua. De jeito nenhum. Ele que ensinou a amar os inimigos, amar o próximo, dar outra face, abençoar quem amaldiçoa. Não existe nenhum relato dele destruindo ímpios. Pelo contrário, uma mulher adúltera é pega e ele ainda perdoa o adultério dela. Ou seja, completamente contraditório o que nós estamos lendo aqui. Versículo 5. Com retidão se cobrirá e fidelidade o revestirá. 6. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará ao lado do cabrito, o bezerro, o filhote de leão, e o animal adulto andarão juntos, e uma criança os conduzirá, e eu já posso passar por aqui. Nada disso foi cumprido por Yeshua. E sabe por que nada foi cumprido? Porque todos sabem que Isaías 11 se refere ao Mashiach ben David, que é o Mashiach que virá, que irá reconstruir o templo, que irá trazer a paz sobre a terra, que irá destruir os ímpios e etc. Então esse argumento de dizer que Isaías 11 se refere a Yeshua não passa, evidentemente, de uma tentativa, que nós já percebemos, totalmente infrutífera, de tentar explicar o inexplicável. Isto é, não existe nenhuma profecia de que ele seria chamado Nazareno porque nasceu em Nazaré. E não adianta tentar pegar argumentos, todos esses argumentos serão fracos, serão falaciosos, facilmente destruídos. O segmento cristão evangélico fez a confusão e misturou Nazareno, que é natural da cidade de Nazaré, com Nazireu, que é a pessoa que fez um voto no templo. Para trazer um exemplo, digamos que o templo esteja construído em nossos dias e eu viajo para Israel para fazer um voto nazireu. Eu sou carioca, eu nasci no Rio de Janeiro. E se eu fizer o voto nazireu, serei um nazireu. Digamos que alguém nasceu em São Paulo, é um paulista ou um paulistano e fez um voto nazireu. Paulista, paulistano, que é nazireu. A pessoa nasceu em Nova York, é um nova-iorquino que fez o voto de nazireu. Então, o fato da palavra nazareno ser levemente parecida com a palavra nazireu, em nada pode respaldar esse argumento. E se quisermos ir adiante, o nazireu é proibido de comer uvas passas, beber suco de uva, beber vinho.
E o relato do Novo Testamento afirma que Jesus, Yeshua, bebia vinho ou suco de uva, dependendo. O segmento evangélico diz que é suco de uva, os católicos dizem que é vinho. Nazireu também é proibido de tocar em mortos. E o Novo Testamento diz que ele ressuscitou uma menina e Lázaro. Com nenhuma sombra de dúvida, ele não era nazireu. E ainda que fosse nazireu, em nada responderia a essa profecia. Ok? Vamos passar agora a um outro ponto, sobre o censo de Lucas. Ambos os cristãos messiânicos e evangélicos defenderam com unhas e dentes que o relato do censo tem fundamento histórico, é verídico, e que o nosso argumento em chamar atenção ao caos que seria esse censo foi um argumento do ponto de vista ético que não tem nenhuma base histórica e que não deveria ser considerado. Ora, vamos analisar então o que dizem os historiadores. Pessoas que se dedicaram anos em universidades, que estudaram os textos com total seriedade e não partindo do pressuposto dogmático da fé, mas partindo do pressuposto da busca pela verdade. De acordo com a narrativa do Evangelho de Lucas, Maria, em um estágio avançado de gravidez, viajou 70 milhas, que equivale a 112,654 quilômetros, ao longo de um terreno acidentado, durante o inverno, em cima de um burro, a fim de alcançar Belém da Judéia para o censo de Quirino. Pelo menos, os dois seguintes problemas significativos minam este relato. Primeiro, com o censo de Quirino tendo sido datado precisamente no ano 6 da Era Comum, significa que Jesus nasceu naquele ano. Para os que usam o termo antes de Cristo e depois de Cristo, Cristo nasceu no ano 6 depois de Cristo. Isso é só para exemplificar a confusão que existe nesses relatos. Segundo, a viagem a Belém da Judéia, que nós sabemos, 112 km de distância, e só um parênteses, a medicina hoje sabe que uma mulher em fase final de gravidez se sujeitar a esse tipo de viagem, conforme foi relatada, correria um grande risco de ter um aborto espontâneo, falecendo a criança, talvez falecendo ambos, devido aos grandes problemas da viagem. Essa viagem a Belém é improvável que tenha ocorrido, dada a alternativa que Belém da Galileia, sendo localizado a apenas 4 km de distância de Nazaré, ao longo de um terreno relativamente constante. Essas dificuldades criam a probabilidade de que o relato do nascimento no Evangelho de Lucas é impreciso na melhor das hipóteses, se não completamente fictício. Já o Evangelho de Mateus, Herodes mandou matar todas as crianças do sexo masculino em Belém da Judéia até 2 anos de idade. Aqui eu faço um parênteses. Primeiro, Lucas fala de um censo em que todo mundo tinha que voltar à sua cidade, que geraria um caos no país. Esse caos, evidentemente, é um fato histórico notório e enorme. Porém, só existe no livro de Lucas. Mateus não fala do censo. Marcos não fala de censo. João não fala de censo. Nenhuma das cartas falam sobre esse censo. A história também não fala desse tipo de censo, de as pessoas terem que voltar à sua cidade natal. Um outro ponto, Herodes manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos de idade. Puxa, imagina a revolta, imagina o problema que ele geraria. Nós sabemos que nem todos os judeus acreditavam que Yeshua e Jesus eram o Messias, eram até contrários a eles. Seus filhos seriam mortos também, porque esse menino nasceu. O que nós aprendemos desse relato? A Torá fala que Faraó
ordenou matar os primogênitos do povo judeu, os meninos do povo judeu. Por isso, sua mãe pegou Moshe, com 3 meses de idade, e colocou no Nilo. Lançou a criança à sua própria sorte, sabendo que Hashem iria ampará-la. Porque, de fato, naquela época, o faraó ordenou isso. Então, nitidamente nós vemos que aquela pessoa ou aquelas pessoas que criaram o Evangelho de Mateus, para dar mais ênfase, mais peso ao seu Messias, foram buscar na Torá elementos próximos a isso. Mas voltando ao argumento, será que é algo tão cruel? Herodes mandou exterminar crianças. Será que isso não causaria também um grande evento histórico que deveria ser analisado por várias fontes diversas? Sim, porém esse relato só existe no Evangelho de Mateus. Lucas não fala desse massacre, Marcos não fala desse massacre, João não fala desse massacre, nenhuma das cartas falam desse massacre. Esse episódio, criado, inventado, recebeu o nome de Massacre dos Inocentes. Existem igrejas dedicadas aos inocentes que foram massacrados. Mas vamos analisar a historicidade, a base histórica e real desse evento. Vamos juntos? Não há nenhuma evidência contemporânea ao massacre. O primeiro relato aparece em Mateus, que foi escrito por volta de 80 anos depois do evento. Herodes, que nasceu no ano 73 antes da Era Comum e morreu no ano 4 antes da Era Comum, por outro lado, é um personagem real na história. Rei da Idumeia, Judéia, Samaria e Galiléia. O seu pai era um idumeu. O relato de Mateus é consistente com a personalidade de Herodes, que foi relatado como sendo impiedoso na defesa de seu poder e notório por sua brutalidade, o que, porém, sustenta plausibilidade e não historicidade. O massacre também não é mencionado no Evangelho de Lucas, e por nenhum dos historiadores contemporâneos ou pelo historiador Flávio Joséfo. Joséfo relata diversos exemplos da propensão de Herodes em cometer atos similares para assegurar seu poder, notando que ele nunca parou de vingar e punir diariamente os que tinham escolhido estar ao lado de seus inimigos. E aqui 2 historiadores importantíssimos, Geza Vermes e E.P. Sanders, consideram a história como uma hagiografia criativa. E a maior parte das biografias recentes de Herodes o Grande contestam a sua existência. Relatos tradicionais, ou seja, tradicionais cristãos, que têm como objetivo defender o dogma, falam em mais de 10.000 mortos. Porém, estimativas mais conservadoras estimam algo em torno de umas poucas dúzias. Os biógrafos modernos de Herodes geralmente negam que o evento sequer tenha ocorrido. A maior parte das biografias recentes de Herodes o Grande negam o evento inteiramente. Há 2 grandes problemas com este relato. Primeiro, a data da morte de Herodes é exatamente conhecida, a saber, no ano 4 antes da Era Comum ou antes de Cristo, significando que Jesus teria de nascer durante o tempo compreendido entre 4 e 6 antes da Era Comum, revelando assim uma discrepância de 10 anos com o ano de nascimento deduzido do relato do Evangelho de Lucas. Nós já vimos que o censo de Quirino foi no ano 6 da Era Comum. Segundo, a evidência arqueológica indica que Belém da Judeia não era habitada durante o período herodiano, e não há registro viável que esse massacre tenha ocorrido fora do Novo Testamento, o massacre das crianças. Essas dificuldades criam a possibilidade de que o relato do nascimento no Evangelho de Mateus é impreciso na melhor das hipóteses, se não completamente
fictício. Muitos acadêmicos defendem que as duas narrativas sobre o nascimento de Jesus e Yeshua não são históricas e que são contraditórias. Esses são os acadêmicos que defendem a verdade. Outros estudiosos cristãos defendem o contrário, ou seja, que não há contradição alguma e destacam as similaridades entre os relatos. Esses são os cristãos tentando de todas as formas provar o improvável. Um parênteses meu, a única similaridade nos relatos é terem nascido em Belém da Judéia, que nós já vimos que é improvável porque a arqueologia não encontrou nenhum artefato da época de Herodes em Belém da Judéia. Ou seja, Belém da Judéia era totalmente inabitada na época em que Jesus e Yeshua estavam na Terra. Finalmente, há os que entendem que a discussão sobre a historicidade dos evangelhos é secundária, argumentando que eles foram escritos como documentos teológicos e não como cronologias históricas. Esses são os cristãos que sabem que não dá para defender esses relatos fictícios. Então partem para o velho dogma. Não existe historicidade, não existe nexo, não existe coerência, porém é um documento teológico, então as pessoas devem aceitar pela fé. Foi dito com essas exatas palavras. Em resumo, vemos que a descrição de Lucas 2, 1 a 3 não contém irregularidade alguma e, pelo contrário, concorda com os historiadores da antiguidade. Bem, dizer que não tem nenhuma irregularidade, já vimos que, segundo os historiadores, são textos fictícios. Então, é evidente que contém irregularidade. Concordar com os historiadores da antiguidade? Provavelmente, já que na antiguidade, se você discordasse do dogma, você era torturado, você era morto, queimado, você sofria todos os tipos de punição. Não só você, seus parentes, seus bens eram confiscados, etc. É óbvio que os historiadores antigos vão defender o dogma. Mas vamos à análise crítica. Afinal de contas, Baruch Hashem, estamos no século XXI. Muitos estudiosos modernos, e aqui eu quero abrir um parêntese. Quem são esses estudiosos modernos? Também conhecidos como alta crítica. Alta crítica é o nome dado aos estudos críticos da Bíblia. Sua abordagem trata a Bíblia como literatura, utilizando-se do aparato crítico normalmente aplicado a textos literários semelhantes. Caracteriza-se de uma forma geral por não partir do dogma, da inerrância bíblica, para efetuar suas análises. Em contraste com a baixa crítica, seu foco está no estudo dos autores dos textos bíblicos, tempo, lugar em que foi escrito, seu processo de formação editorial, sua transmissão histórica e o contexto de formação. Esses estudiosos modernos consideram as narrativas do nascimento de Jesus e Yeshua como não históricas, por estarem repletas de teologia e pelas discrepâncias entre os dois relatos. Eles afirmam, por exemplo, que o relato de Mateus sobre o aparecimento de um anjo a José num sonho, os magos, que são 3 magos, por quê? Porque o Jesus é parte de uma trindade, então tem que receber 3 presentes, um presente para cada Deus da trindade. O massacre dos meninos com a idade inferior a 2 anos e a fuga para o Egito, isso está no livro de Mateus, não tem nenhum paralelo com o relato em Lucas, que por sua vez descreve sozinho a aparição de um anjo a Maria e não a José, um censo, o nascimento numa manjedoura e o coro de anjos. A maioria dos estudiosos modernos aceita a hipótese da prioridade de Marcos, ou seja, que os relatos de Lucas e Mateus teriam se baseado no Evangelho de Marcos, mas que as narrativas do nascimento teriam sido baseadas das fontes independentes de cada um deles, conhecidas como fonte M para Mateus e fonte L para Lucas, e foram adições
posteriores. Além disso, os estudiosos também rejeitam a historicidade dos relatos do nascimento, especificamente narrados de forma diferente e apresentando diferentes genealogias. Enquanto Vermes e Sanders descartam o relato completamente como ficções piedosas, Brown, que é um padre católico, acredita que eles foram construídos com base em tradições históricas mais antigas que os evangelhos. E aqui voltamos ao clássico exemplo. O padre católico parte do dogma. Então ele vai dizer que isso vem de uma tradição histórica mais antiga que o evangelho. Cadê a comprovação disso? Não existe. Já os historiadores comprometidos com a verdade vão dizer que o relato é completamente uma ficção piedosa. Os grupos continuam em afirmar que Miqueias se refere ao nascimento do Messias e tem que ter nascido lá. Então vamos analisar aqui também sobre o local de nascimento. O que os historiadores falam sobre o local de nascimento de Jesus, de Yeshua? Lucas e Mateus afirmam que Jesus nasceu em Belém. Mateus 2:1, Lucas 2:4. Embora Mateus não afirme a origem de José ou onde ele morava antes do nascimento, o seu relato deixa a impressão que a família vivia em Belém. Porém, Lucas 1:26-27 claramente afirma que Maria vivia em Nazaré antes do nascimento de Jesus. O relato de Lucas afirma que Maria deu à luz Jesus e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas 2, versículo 7. No século II, Justino Mártir afirmou que Jesus teria nascido numa caverna fora da cidade, em linha com o apócrifo Proto-Evangelho de Tiago, que relata um nascimento lendário numa caverna próxima. A Igreja da Natividade, Nascimento, em Belém, foi construída por Santa Helena. Helena era mãe de Constantino. Ela chegou em Israel e ela decidiu onde aconteceu cada evento. Ela chegou, viu um templo, era um templo pagão, e falou: aqui ele morreu. E criou o que hoje é o Santo Sepulcro. Aqui aconteceu isso, aqui aconteceu aquilo outro, sem nenhuma base histórica, apenas por sua própria intuição. Quem diz isso? Os historiadores. Continuando, foi construída por Santa Helena e está sobre o local tradicional da caverna, manjedoura, venerado como o local de nascimento de Jesus, e que pode ter sido no passado um santuário do deus Tammuz. O que para nós não é nenhuma surpresa, já que Tammuz ele é o Deus Filho, né, da primeira trindade que foi criada por Nimrod, onde Nimrod é o Deus Pai, Semiramis é a deusa, a mãe, e Tammuz é o Deus Filho, que é a reencarnação do Pai, que representa o Pai na Terra. Jesus, ele é o Deus Filho, existe um Deus Pai, e o Espírito Santo é representado por uma pomba, que é uma figura feminina. Então não é nenhuma surpresa o nascimento dele está ligado a um local onde era o santuário desse Deus. Sanders considera que o censo de Lucas, no qual todos teriam sido obrigados a voltar para sua terra natal, como sendo historicamente pouco crível. Aqui os dois grupos cristãos afirmaram categoricamente que o censo aconteceu e a história comprova isso. Esse historiador Sanders vai afirmar que o próprio Rav Mordechai disse: não tem como acreditar que o Império Romano iria fazer algo desse tipo. Continuando, pouco crível, dado que era contrário à prática dos romanos, que não teriam obrigado seus súditos a abandonarem suas casas para voltarem às suas terras natais para um simples registro, e que as pessoas seriam incapazes de retraçar suas linhagens 42 gerações para trás. Foi trazido o argumento da profecia do Nazareno, que arqueólogos ainda estão trabalhando e que podem encontrar o suposto livro com essa profecia. Já que estamos falando de arqueólogos, vamos tratar de um arqueólogo, chamado Aviram Oshri, um arqueólogo sênior, juntamente com a autoridade de antiguidade de Israel,
estava escavando a área de uma aldeia israelense chamada Beit Lehem HaGalilit, Belém da Galileia, localizada a poucos quilômetros a oeste de Nazaré. Esta Belém é mencionada na Bíblia hebraica como estando no território da tribo de Zebulun, incluindo a Baixa Galileia. Está em Josué, capítulo 19, versículo 15. A partir de suas descobertas, Oshri conclui que Jesus nasceu em Belém da Galileia e não em Belém da Judéia. A perspectiva de que Jesus nasceu na Galileia em vez de na Judéia cria sérios problemas para a teologia cristã em geral. E para a afirmação de Jesus ser da casa de Davi, em particular, uma vez que Belém da Galileia não era parte da Judéia. Uma análise mais detalhada sobre os achados arqueológicos em Belém da Galileia e suas possíveis implicações para crenças cristãs aparece em outro ensaio. Esse artigo, provavelmente eu colocarei os links de tudo que eu estou lendo, provavelmente na descrição do vídeo, para que você possa acessar. Continuando. Miqueias 5, capítulo 5. É uma profecia predizendo que o Messias iria nascer em Belém, da Judéia? Perguntamos. A alegação cristã é que Jesus cumpriu esta profecia por ter nascido em Belém da Judéia. Como foi demonstrado na análise aqui apresentada, Belém da Judéia era a cidade da qual a família do rei Davi se originou, e essa profecia fala da cidade como o lugar onde a linhagem real messiânica originou, embora não necessariamente o local de nascimento do Messias. Esta passagem é sobre a ancestralidade do rei Davi, com o Messias sendo, porém, um futuro subproduto do mesmo. É interessante notar, de forma surpreendente, com que os tradutores da Bíblia The New Jerusalem Bible, a Bíblia cristã traduzida em inglês e utilizada pela Igreja Católica, confirma isso em uma nota de rodapé para o versículo de Miqueias 5, 2. A Bíblia cristã católica afirma sobre Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Diz: Miqueias está pensando na origem antiga da dinastia de Davi. Até os cristãos católicos estão trazendo aqui o fato. Todos os sábios do povo de Deus explicam. Miqueias não está falando que o Mashiach tem que nascer ali. Miqueias está somente relembrando a origem do rei Davi, que Hashem prometeu que Mashiach viria do rei Davi. E continua. Os evangelistas mais tarde interpretaram esta passagem como uma profecia do local de nascimento de Cristo. Ou seja, quem vai dizer que isso se refere ao nascimento de Cristo foram aqueles que inventaram os evangelhos. Em outras palavras, enquanto essa passagem não exclui Belém da Judéia de ser o lugar de nascimento do Messias, como poderia ser qualquer outro lugar, a noção de que é o seu local de nascimento foi introduzido mais tarde no Novo Testamento como uma interpretação por parte dos escritores do Evangelho. Apenas Mateus e Lucas. É importante notar também que, em relação aos poucos atributos do Messias realmente mencionados na Bíblia hebraica, Jesus e Yeshua não cumpriu em qualquer caso ter nascido em Belém da Judéia. Vimos que nasceu em Belém da Galileia, já que achados arqueológicos comprovaram que Belém da Judéia era inabitada naquele período. E mesmo que isso fosse verdade, seria irrelevante. Além disso, o restante do 5º capítulo de Miqueias prova que Jesus e Yeshua não poderia ser o tema da profecia de Miqueias. Miqueias fala do retorno dos judeus para Israel durante a vida do governante profetizado. Os registros históricos mostram que tal retorno de Israel não teve lugar durante o tempo de vida de Jesus. Nem durante o tempo, nem após sua morte. Na verdade, vai se iniciar o maior exílio de todos, segundo alguns sábios, exílio que continua até os nossos dias, já que nem todos os judeus retornaram a Israel. E o templo não está construído. Então, Miqueias, no versículo 4, versículo 5, refere-se a um relato desse governante liderando Israel em uma guerra bem-sucedida contra seus inimigos. O registro histórico não só mostra que Jesus e Yeshua nunca liderou Israel em batalha, como nunca governou sobre Israel. Óbvio, Miqueias está falando de Mashiach, ben David. E Yeshua não é Mashiach ben David e também não é Mashiach ben Yosef. Como já falei anteriormente, Mashiach ben Yosef é da tribo de Efraim e é um general
que irá destruir a idolatria. Nada disso Yeshua cumpriu. Finalmente, como os relatos arqueológicos recentes sugerem, se Jesus nasceu em Belém da Galileia, não em Belém da Judéia. Assim, mesmo se esta profecia estivesse identificando Belém da Judéia como o lugar do nascimento do Messias, aquela profecia não poderia ter sido cumprida por Jesus, Yeshua. Conclusão e a análise apresentada acima não deixa dúvidas de que as histórias sobre o nascimento de Jesus e as descrições das circunstâncias que cercam este evento fundamental para o cristianismo são imprecisas. Não apenas os dois relatos do nascimento são inconsistentes um com o outro, eles também são inconsistentes com as evidências arqueológicas obtidas das respectivas regiões, bem como sobre a previsão verificável das datas de eventos históricos relevantes. A evidência arqueológica só exclui Belém da Judéia como o local de nascimento de Jesus, em virtude do fato de que Belém da Judéia era um local desolado por muitos anos antes, durante e depois dos dias que supostamente viveu Jesus. A datação dos eventos históricos, como o ano em que Herodes morreu, 4 antes da Era Comum, e o ano do censo de Quirino, em 6 da Era Comum, provam que ambos os relatos da natividade, o nascimento, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, são separados por cerca de 10 anos, o que mostra que eles não podem ser ambos verdadeiros. Segundo os historiadores, se trata de mera ficção, invenção. Isso mesmo. Agora eu quero avançar um ponto que foi trazido sobre a questão da moça virgem. Todo mundo sabe que moça e virgem são sinônimos. Mas nós estamos lendo um texto da Bíblia. E nós temos que partir do pressuposto do que diz a Bíblia, e não do que hoje a nossa sociedade brasileira do século XXI considera. Primeiro, é uma grande falácia dizer que moça significa virgem. Moça tem a ver com a questão da idade. Virgem tem a ver com a questão de ter feito ou não sexo. Uma mulher, por exemplo, pode ter uma idade avançada e nunca ter se casado e ter se mantido virgem. Uma jovem de pouca idade pode já ter tido relações. Inclusive, infelizmente, existem relatos de moças na média de 12, 13 anos grávidas. Então, dizer que moça é sinônimo de virgem não tem nenhum cabimento. Mas vamos lá. Moça, no versículo que diz que a moça grávida dará à luz um filho, ela chamará Emanuel, a palavra para moça é Alma. Virgem é Betulá. Vamos ver uma das raras passagens em toda a Bíblia onde a palavra Alma é usada somente 7 vezes. Se refere a uma moça que de fato não era virgem. Vamos analisar usando a tradução cristã, NVI. Há 3 coisas misteriosas demais para mim, 4 que não consigo entender. O caminho do abutre no céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem com uma moça, Alma. O mesmo versículo que disse que a moça daria à luz a Emanuel, Alma, aqui está usando também moça, Alma, mesma palavra. Ponto. Este é o caminho da adúltera. Ela come e limpa a boca e diz, não fiz nada de errado. Provérbios 30, versículo 18 ao versículo 20. Nessa passagem em Provérbios, os cristãos traduzem a palavra Alma como moça. Ou seja, na passagem de Isaías, capítulo 7, versículo 14, eles traduzem Alma como virgem. E aqui eles não botam virgem, mas botam moça. Mas que tipo de moça é essa? No verso, o rei Salomão expressa que existem 4 coisas que ele não consegue entender. E no final as compara como o caminho da adúltera. O que esses 4 caminhos têm em comum? A resposta é que eles não deixam nenhum rastro. Assim como não é possível identificar o rastro de um abutre que acabou de passar pelo céu, da mesma forma uma serpente sobre a rocha, um navio sobre o mar e também uma Alma, uma jovem que teve relações com um homem.
O rei Salomão está dizendo que assim que um homem tem relações íntimas com uma moça, nenhum rastro fica visível. Se Almá significasse virgem, o verso não se aplicaria, pois uma virgem que teve relações íntimas tem o seu ímen rompido. Tinha até aquele costume do lençol branco, né, para se atestar a virgindade. Quando havia relação, tinha que haver marca de sangue. Por essa razão, o verso seguinte vem e declara: este é o caminho da adúltera. Ela come e limpa a boca e diz: não fiz nada de errado. Uma vez que a adúltera come, ou seja, uma metáfora, tem relações íntimas com outro que não seja seu marido, ela remove qualquer rastro ou vestígio, ou seja, ela limpa a boca e diz: não fiz nada de errado. Vemos daqui que mesmo cristãos concordam que a palavra almá não pode ser interpretada como virgem. Então, deixando claro que esse texto da virgem e da moça não tem nenhum cabimento, ok? Para finalizar rapidamente, foi dito sobre se existem dois Messias, teria que vir dois Elias. Só exemplificando o Zohar, quando trata do tema Mashiach ben Yosef, eu até trouxe isso, ele deixa claro que Mashiach ben Yosef tem nada a ver com uma pessoa cuja história é parecida com Yosef. Então, querer pegar histórias de Yosef e dizer que Yeshua passou por coisas parecidas, infelizmente, teologicamente, não serve para nada. Porque os sábios vão determinar que Mashiach ben Yosef é da tribo de Efraim, ou seja, Efraim era filho de Yosef, e Yeshua é dito que era da tribo de Davi, ou seja, a tribo de Judá, da casa de Davi. E o Zohar vai falar que Mashiach ben Yosef vem do atributo de Gevurah, da força, que ele é aquele general, aquele que irá fazer guerra contra Edom para vingar todo o sangue do povo judeu derramado por Edom. O Zohar, evidentemente, é um livro muito sagrado que traz muitas histórias de forma codificada. Tem sábios que explicam que, de fato, só irá vir um Mashiach. E quando o Zohar fala desses dois Mashiach, significa que o Zohar está explicando os atributos das Sefirot que esse Mashiach irá, digamos, realizar. Então, esse Mashiach irá fazer guerra contra os idólatras, em especial Edom, para vingar todas as mortes, os milhões de judeus, e não só judeus, até vingar outros povos inocentes que foram massacrados por Edom, pelo sistema religioso romano, em toda a história. E esse mesmo Mashiach chegará momentos em que irá consolidar a paz e construir o templo. Então o Zohar está dizendo que ele vai agir com atributos de Gevurah para fazer guerra, vai agir com atributos de Hesed para fazer a paz e construir o templo. Mas, se é um fato que Elias tem que vir antes de Mashiach, e foi usado um argumento até de uma forma jocosa, dizer, se são dois Messias, tem que vir dois Elias. Primeiro, ainda que sejam dois Messias, qual o problema de Elias vir e falar, esse é Mashiach ben Yosef e esse é Mashiach ben Davi? Esse será o rei, Mashiach ben Davi, e esse será o vice-rei. Qual o problema nisso? Agora eu pergunto, cadê o Elias de Yeshua? É evidente que Elias não veio para Yeshua. Mas as pessoas que inventaram os evangelhos, sabendo que Elias tem que vir antes, escreveram que Yeshua, Jesus, disse que João era Elias. Porém, não se deram conta, talvez, de ocultar o texto de um outro evangelho, onde perguntaram a João, e João falou, eu não sou Elias. Daí vem uma série de tentativas de se explicar o inexplicável, que João, ele tinha o espírito de Elias, o ministério de Elias, e tinha a unção de Elias, e todos esses argumentos caem pelo simples fato que João manda perguntar se ele era o Messias ou não. Então, se ele não era de fato Elias, mas tinha essa unção, o mínimo era saber que Yeshua era o Messias, ou simplesmente saber o que nós sabemos hoje, que não era o Messias, e já anunciar às pessoas, gente, ele não é o Messias, o Messias só vai vir daqui a 2000 anos. E isso é basicamente a explicação, a nossa réplica
a essas refutações. Shalom a todos, um prazer estar aqui nesse programa, Voz Shofar número 237. Eu desejo a todos Shalom, Shalom e até a próxima oportunidade. Laila Tov. Elokai